Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas estamos começando o nosso programa Uma História de Sucesso com a escritora Josilene Pessoa, né? Ela é cordelista da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ela vai estar contando a história dela para nós. Vamos falar um pouco também sobre o autismo, né? No decorrer do nosso papo aqui. Boa noite, Josilene, seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite e que a gente possa ter um bate-papo aí esclarecedor aí sobre cultura, sobre autismo e tudo mais. Como é que começou a sua vontade de ser uma cordelista? Então, eu comecei aí a entrar um pouco mais no universo da escrita faz pouco tempo, mas sempre escrevi, né? Sempre fui a adepta e amante da poesia, né? E os escritos ficavam bem guardados ali, né? Eu não mostrava muito e tal. E aí, depois da pandemia, eu comecei a entrar em contato com pessoas, né, do universo literário da minha cidade. E aí, através desses contatos, eu fui inserida no grupo Escritoras Vivas de São Gonçalo, e dentro desse grupo, através de muita troca, muita informação, muita literatura, muita poesia, a coisa foi fluindo cada vez mais. Se você precisar me interromper, você me interrompem. Sim. E aí eu fui entrando aí nesse universo da escrita, um pouco mais assim, expondo, né, uma coisa que ficava um pouco guardado. E, através de contato, eu conheci a União Brasileira de Trovadores, a seção aqui de São Gonçalo, e entrei aí no universo da trova. Depois de entrar no universo da trova, entrando em contato com outras pessoas, inclusive o cordelista Zé Salvador, famoso Zé Salvador, estive num evento, no primeiro concurso de literatura de cordel aqui de São Gonçalo, e comecei a me interessar, né, por essa escrita que eu já havia estudado, né? Nós pincelamos a literatura, né, na época da escola, todos nós pincelamos um pouco de literatura na época da escola, mas isso acaba se perdendo com o tempo para muitas pessoas. E aí Você eu me tem voltei. algum livro para mostrar? Se você tiver algum livro teu para mostrar, pode mostrar à vontade, viu, Josilene? Então, eu tenho um título que é um projeto. Em breve, aí, de repente, num próximo bate-papo, com certeza eu vou ter o prazer de mostrar para vocês. E aí vou falar desse projeto aí um pouco mais para frente. Tá, okay. Por enquanto, eu estou com alguns esboços, né, e um outro projeto, né, em andamento, que está bem bacana também. E aí, voltando ao cordel, eu conheci o Zé Salvador, o Ezequiel Alcântara, que são aqui de São Gonçalo, para mim, nesse momento, as referências, né? Além da galera do Nordeste, que é muito fera no cordel. E aí eu me arrisquei esse ano no segundo concurso de literatura de cordel, e me inscrevi com o meu primeiro cordel, que vinha falar, o título era o Gonçalo Ferreira da Silva. E aí eu escrevi esse cordel e falei, bom, vou tentar, né? Fiquei em 12º lugar, que para mim já foi uma honra, porque um primeiro cordel escrito, né, e ficar entre os 20 classificados num concurso nacional, se eu tivesse ficado em 20º, já para mim seria algo muito bom. Você gostaria de ler um trechozinho dele para nós? Eu tenho aqui, eu vou passar para vocês, eu tenho um trechinho, que o título é o Gonçalo Ferreira da Silva, né, que veio a falecer no ano passado.
E aí o tema desse ano foi o cordelista famoso Gonçalo Ferreira da Silva. Então, posso começar aqui? Por favor. O título chama A Saga do Lampião das Letras. Então, eu inicio assim. Um belo dia sonhei que falava com alguém, senhor bem apessoado e simpático também. Contou-me uma linda história de obra-vida e mais além. Sentado em uma cadeira, e eu prestando atenção nele, que começou a prosear, falando da vida dele, e em volta alguns curiosos para saber quem era aquele. Uhum. E você demorou muito tempo para escrever esse cordel? Semanas, digamos assim, umas 2 semanas, mais ou menos, e foram exatos 48 estrofes. 48. 48 estrofes, que é o limite, né? É mínimo de 32 e máximo de 48. Então, quem é que te inspirou para você entrar nesse mundo do cordel? Na verdade, quem me inspirou foi a vencedora do ano passado, né? Que é a cordelista, a trovadora, a contista, enfim, é a Albelena, que ela ficou em primeiro lugar no ano passado. E aí eu estive na premiação, ouvindo ela falar, né, uma senhora nonagenária, super engajada ainda, né, mesmo com tanta idade, tanta experiência, super engajada na escrita ainda e incentivando tanta gente, e aquilo me inspirou muito, assim, a abranger essas várias vertentes que a escrita poética tem, né, porque a gente tem a poesia livre, a gente tem sonetos, a gente tem trovas, a gente tem cordel, então a nossa literatura tem essas vertentes aí que permite que a gente, de várias formas, se expresse, né, poeticamente falando. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o seu projeto dos trovadorinhos, é isso? Ou falei errado? Isso, não, tá certíssimo, certíssimo. Então, em janeiro desse ano, eu entrei para a UBT, que é a União Brasileira de Trovadores aqui de São Gonçalo. E aí eu, depois de produzir algumas trovas em conjunto com o grupo, entrei no grupo de trovadores, né, que o Renato, que agora é presidente lá, em contato com ele pelo WhatsApp, ele me colocou no grupo, e tivemos muitas trocas, e o projeto que já existe na UBT, pelo menos ali de São Gonçalo, é o Juventrova, tá? Que é um projeto que vai levar o estilo da trova aos adolescentes, né? E vai fazer com que eles produzam trovas. E aí, a partir disso, eu pensei, e a galera pequenininha, né? Porque eu tenho um apreço pelos pequenos, eu gosto particularmente de trabalhar com os pequenos. E eu pensei, por que não? Né, embora a gente pense assim, mas como que os pequenos vão lidar com isso? Como é que eles vão aprender sobre trova? Como é que a gente vai falar de trova para essa galera tão pequena? E a gente, às vezes, subestima. E aí me veio a ideia desse projeto, o Trovadorinhos, que tem o objetivo de levar o estilo para eles, de forma lúdica, e através disso, depois de levar o estilo para eles, eu criei 32 ou 34 trovas até o momento, voltadas para o universo escolar. Então, são trovas que vão falar da vivência escolar, de respeito ao professor, respeito ao amiguinho, respeito às diferenças, todo tipo de vivência dentro de escola e família. Então, a intenção era levar essas trovas para os pequenos e montar com eles a culminância desse projeto, um mini sarau que eles pudessem recitar essas pequenas trovas. E aí, na primeira aplicação desse projeto, eu tive uma grande surpresa, porque eu peguei uma turma de alfabetização, e a gente pensa assim, eles não sabem ainda, estão no processo de leitura, né? Mas é possível levar a literatura para quem ainda está em processo de leitura e escrita.
E eles se encantaram de tal forma que eles perguntam pela Senhora Trova até hoje. Eu terminei o projeto com eles, elevando a personagem que eu criei, que é a Senhora Trova. Então, através da Senhora Trova, eu levei toda a parte, digamos que, toda a informação sobre o estilo, eu levei para eles através da personagem, a Senhora Trova, que é moradora do País das Letras, num bairro literário, Rua dos Versos, número 4. Então, através dessas informações, eles já aprenderam que a trova é um estilo literário que tem 4 versos e uma quadra, né? Então, foi um sucesso, e no final, para minha surpresa, nós conseguimos uma produção coletiva com eles, oralmente, claro, com a nossa ajuda, com a ajuda da professora regente, e aí conseguimos ali, com a turma, produzir, né, uma trova em conjunto, e isso foi muito bacana, né, e as trovas produzidas com o cunho cognitivo servem para ajudar a professora, de repente, numa instrução ou numa dificuldade que a turma tem. Por exemplo, uma das trovas escolhidas pela professora era uma que falava da importância do dever de casa. Então, essas trovas, além de eu ter levado trova com tema escolar, eu levei de forma musical, com ritmo, né? Então, eu peguei essas trovas, coloquei um ritmo, e aí a trova escolhida pela professora para tratar do problema de dever de casa foi cantada com eles em sala de aula, que diz: dever de casa é importante, não se esqueça de fazer, você aprende num instante, é o reforço do saber. E aí eles cantaram isso, e eu, entre outras trovas também, e foi muito bacana. É um projeto que a gente está tentando ampliar para outras escolas. E o Renato... Então, essa turma que eu fiz foi uma turma de alfabetização. Então, a idade de 5 anos, 6 anos, 6, 7 anos, digamos assim. O Fundamental 1, né? Primeira infância ali. E a gente está tentando ampliar isso, né? Para todo o Fundamental 1, né? Da alfa até o atual 4º ano, né? Agora, 5º ano, né? E aí a gente está tentando levar. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o projeto com os jovens. Esse projeto com os jovens é um projeto que tem na UBT São Gonçalo, o Renato, ele com a equipe dele está um pouco mais por dentro desse projeto, mas o resumo é o seguinte: a gente leva o estilo para os jovens, no intuito de trazer trovadores jovens, né? O Juventrova, ele tem esse objetivo de criar novos trovadores jovens, né, de incentivar, de estimular a escrita da trova nesse grupo, nessa faixa etária jovem. Então, a gente leva a UBT leva o estilo até a escola que quer fazer parceria, então a UBT leva esse estilo até a escola, eles fazem oficinas de trova, né, porque existe uma métrica, existe toda uma regra para se construir a trova, e depois de passado todas as informações que os alunos precisam, eles fazem como se fosse um concurso, né, uma competição com trovas criadas pelos jovens. Tá? E aí a gente pensa, de repente, num prêmio, ou numa medalha, ou alguma compensação dentro dessa culminância, e aí eles apresentam seus próprios trabalhos. Isso seria com os jovens. E que mais, dentro do universo da trova, você tem mais alguma coisa para colocar? Fique à vontade. Dentro do universo da trova, por enquanto, a gente está com esse projeto em andamento, que é o Trovadorinhos. O Juventrova já acontece, tá? Até quem estiver assistindo, que for da área da educação, tiver interesse no Juventrova, entra em contato com o Renato Cardoso, só procurar nas redes sociais o Renato Cardoso, o BT São Gonçalo, e a gente aplica aí o Juventrova. E o Trovadorinhos, que também a gente está em andamento para colocar, para publicar, né, as trovas, e aí a gente poder ajudar, de repente, oferecer nas escolas,
né, as trovas para serem trabalhadas em sala de aula, porque são trovas de cunho escolar, trovas com temáticas que vão ajudar na sala de aula e família também. Então, a gente está tocando esse projeto aí com relação às trovas. Eu ainda estou como nova trovadora, entrando nos concursos, e tive meu primeiro lugar no concurso de Maranguape, com a trova de tema paz, né? E ainda estou em andamento para me tornar uma trovadora veterana, ainda estou como nova trovadora. Então, tive essa colocação aí na UBT de Maranguape, e uma outra colocação agora num outro concurso, e é isso, eu estou tentando aí nos concursos, né, inscrevendo as trovas, e a gente faz parte, né, a gente faz um encontro mensal, né, a UBT faz um encontro mensal para falar dos projetos, para cada um recitar suas trovas, e é isso. E com relação ao cordel, também estamos aí em andamento, né, eu estou com um outro cordel iniciado, que é de tema já voltado para a minha vivência, que é a vivência do autismo. Então, esse é um cordel que futuramente aí, junto com a ajuda do Zé Salvador, do Ezequiel, a gente vai tocar para frente também. Agora, você tem 2 filhos que são autistas, não é isso? Um de 10 e outro de 5. Como é que é a experiência com uma mãe com filhos autistas, assim, como é que é? Queria que você contasse a sua história sobre isso. Isso. Então, é uma vivência atipicamente difícil, porque a mãe, ela tem uma vivência difícil, normalmente, né, e a mãe atípica, ela vai enfrentar aí desafios diários, às vezes mais de uma vez por dia. A gente vai ter aí uma roda gigante de coisas acontecendo, desde o diagnóstico, digamos assim, né, o mais importante é passar pelo diagnóstico. Acredito que para toda mãe aí, a fase mais difícil é você superar o diagnóstico e entender que o seu filho precisa de ajuda, primeiramente. A gente passa por um processo, né, que numa outra entrevista eu até comentei, que é o luto do filho idealizado. Então, a gente precisa passar por esse processo, porque acredito que todas as mulheres que desejam ser mãe, elas imaginam os seus filhos, isso é inevitável. E aí a gente passa por esse processo depois do diagnóstico. No nosso caso, o mais velho, de 10 anos, com 1 ano e meio a gente já desconfiou devido a algumas características, tá? Que características são essas? Até para quem está assistindo aí, que for da área de educação, explica, essa é uma parte esclarecedora, porque tem pessoas que têm, às vezes, um autista em casa e não sabem, ou não desconfiam. Exato. Exatamente. E eu costumo dizer sempre assim, olha, procura, se você tiver um mínimo de desconfiança com qualquer coisa, já procura logo, porque é melhor a gente errar e descobrir que não é, do que ao contrário, tá? Porque a intervenção precoce é a melhor coisa que tem, né? Porque com terapia já é difícil, então sem terapia já fica mais difícil ainda. E que características foram essas que a gente reparou com 1 ano e meio? E a gente compara, é inevitável, quando a gente tem filho, a gente compara com outras crianças. Então, eu via o meu filho, de repente, não atendendo quando a gente chamava, atraso na fala, o direcionamento com os brinquedos de forma diferente da que o brinquedo propõe. Exemplo, a criança pega um carrinho, vira de cabeça para baixo e fica girando as rodinhas, tá? Isso é uma das características, dar funções aos brinquedos diferentes daquelas que eles têm. Girar objetos, passar os olhos por superfícies, tá? Não aponta, não olha nos olhos, e é importante falar dessa questão de não olhar nos olhos, é que os pais sempre falam, mas ele olha nos meus olhos, mas ele olha para mim, ele olha para o pai. Mas, assim, é de uma forma geral, outras pessoas chamam e a criança não atende, ou até o próprio pai e a mãe chamam e a criança não atende, né?
Então, assim, é uma série de características, as estereotipias, como balançar tronco ou balançar as mãos. No caso do meu filho mais velho, Caio, ele não balançava o tronco, mas ele tinha alguns movimentos com as mãos que foram aí mais para frente, depois do diagnóstico, a gente entendeu que eram estereotipias, eram movimentos que eles precisam, são movimentos, o que são estereotipias? São movimentos que, para se acalmar, para se estabilizar, tá? As estereotipias acontecem quando o autista está tentando se reestabilizar, alguma coisa está acontecendo, ou ele está ansioso, ou ele está nervoso, ou ele está muito alegre, e aí ele vai exteriorizar essas estereotipias. Então, a gente reparou essas características, procuramos primeiramente a pediatra, que aconselhou que a gente levasse à escola primeiro, para ele iniciar o contato com outras crianças. A parte social também é uma das características importantes, a criança não querer brincar com outras crianças, querer sempre ficar Como é que foi sozinho. quando você levou ele para a escola, o teu de 10? Como é que foi assim o encontro com os amiguinhos na escola? Como é que foi? Foi difícil assim? Como é que é? Eu levei ele para a escola que eu trabalhava, né? Então, ele começou ali no maternal. A princípio, as crianças do maternal são recém-bebês, né? São recém-deixados de ser bebês. Então, eles fazem uma interação, assim, que não é muito como crianças grandes, mas as professoras me davam sempre um feedback de que ele estava sempre fora do conjunto, tá? Uhum. Ele estava sempre fazendo alguma coisa paralelo àquilo que se era proposto, como se ele realmente não tivesse interesse nenhum em participar. Não existe interesse em participação. É muito individual. No caso dele, principalmente, ele foi diagnosticado com grau severo. Né? O que é grau severo? Principalmente quando tem um atraso da fala, já caracteriza um grau avançado, porque a fala é um dos pontos principais para a comunicação. Então, ele foi diagnosticado com grau severo devido a essas características, atraso na fala, as estereotipias, gira muito objetos, balança bastante as mãos, e a interação, voltando a falar da interação, ele não fazia muita questão de estar inteirado com os outros alunos. Ele estava sempre procurando um objeto para girar, procurando alguma coisa, um papel para rasgar, alguma coisa assim. Né? E aí foi quando a gente teve que correr com uma intervenção um pouco mais rigorosa, né? A pediatra aconselhou que a gente botasse na escola, colocamos, mas não resolveu. Partimos para a psicóloga. A psicóloga nos indicou para um neuro, e o neuro pediu uma ressonância para descartar qualquer comprometimento neurológico, porque, assim, o autismo, ele não aparece numa ressonância, por exemplo, né? Mas a ressonância, ela pode te ajudar a descartar outros comprometimentos neurológicos. Uhum. Então, a gente fez a ressonância, ponto. Não tem comprometimento neurológico. Então, é realmente só o transtorno do espectro autista devido às características. Uhum. E o teu de 5, a convivência com outro? O segundo filho, né? Então, a gente, já depois de diagnosticado o Caio, e já havíamos encontrado um local aqui em São Gonçalo, a Associação Metamorfose, eu procurei pela internet, depois de alguns momentos bem difíceis, tá? Porque eu comecei a ver que na escola não estava dando certo, eu cheguei a pensar em parar de trabalhar e fazer pedagogia para educar meu filho em casa, aquele desespero de mãe. E procuramos algum lugar que pudesse nos ajudar. Então, pela internet, a gente achou a Associação Metamorfose, que fica aqui, né, em São Gonçalo, no Rio, que é um lugar que já tratava, eu não sabia, já tratava há alguns anos pessoas dentro do espectro, TDAH e tudo.
E aí, graças a Deus, esse lugar foi, assim, a luz no fim do túnel para a gente. E ele começou a fazer as terapias diariamente, 8 horas por dia, 44 horas semanais. E a gente já inserido nesse processo, planejamos o segundo filho, por conta de várias questões. Eu pensei na parte social dele, né? Se ele precisa ser inserido, o social começa em casa, né? Escuta, Então, a mas você gente... sofreu muito preconceito, assim, vocês enfrentaram, vocês da família, muito preconceito com os filhos de vocês? Sim, já passamos por algumas situações. Já passei por uma situação no cinema, por exemplo, que eu fui chamada de maluca por ter levado ele ao cinema. Já passei por situação em aniversário das pessoas rirem porque ele estava tirando a roupa. Eu já tive fase de ter que fazer roupa específica para ele não tirar, porque devido à hipersensibilidade de sentidos, que normalmente os autistas têm uma hipersensibilidade de sentidos, por isso que põe a mãozinha na orelha quando tem muito barulho, por isso que ficam agitados quando tem um lugar com muita informação, ou seja, muitas pessoas, muita gente falando, muitas luzes, alguns autistas podem se incomodar. E aí a gente passou por essa fase também da roupa, de ter Não, eu que... te Minha mãe é perguntei com costureira. relação a... Eu te questionei com relação ao preconceito, porque, por exemplo, eu já vivi preconceito na escola. Quando comecei a estudar lá atrás, a professora não me aceitava, né? Entendi. É nesse aspecto que eu queria entrar com você, para se na tua situação você viveu isso, e se viveu, como foi? Logo no início, né, quando ele começou, depois do primeiro ano escolar, me chamaram para conversar, né. Na verdade, nesse caso, eles nem chegaram como é que eu vou dizer, demonstrar nenhum preconceito ali, não. Mas eles foram sinceros no sentido de demonstrar a dificuldade de lidar com ele. Isso aí eu até Eu nem não estou posso dizer assim. preparado, que nem eles dizem, né? Não estamos preparados para lidar com ele, que é esse problema. Igual eu enfrentei muito isso na escola. Não estou preparado para lidar e tal. Isso é porque ruim. a gente não está, o que eu ouvi foi o seguinte: nós até temos alunos autistas, mas não assim como o seu filho, a gente não está sabendo lidar, a gente não sei o quê. E isso foi muito difícil, né? Esse momento foi o mais difícil, foi quando eu pensei em parar de trabalhar. Porque eu pensei, bom, se aqui não está aceitando, nenhuma escola vai aceitar. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu, como educadora, pensei, nenhuma escola vai estar preparada para ele, né? Se aqui não está, era uma escola boa, né? Uma escola que preparava alunos para vestibular, enfim. Se aqui não está preparado, nenhuma outra escola vai estar. Então, aquilo me desesperou um pouco, né? E, assim, a gente passou por aquela questão da família, de algumas pessoas da família acharem que não, e que é assim mesmo, e essa coisa toda que a gente sabe que só piora, né? E com relação ao segundo filho, foi conforme eu estava explicando. E eu Depois interrompi, da gente... Nada, tranquilo. Depois da gente já no processo do Caio, dele já inserido nas terapias, e a gente lidando com outras questões, a gente achou por bem ter o segundo filho, né? Na verdade, foi um conselho de uma outra mãe que eu recebi, que ela tem 3. O mais velho não é, o do meio é, e a mais nova não é. E aí, numa conversa com ela, ela falou, olha, se você realmente achar que deve tentar, seria bacana para você experimentar a experiência de ter uma criança, de repente, até que venha neurotípica, né? Mas é claro que muita conversa em família, a gente resolveu ter o segundo filho, ciente de que poderia vir igual ao Caio, mais grave ou mais leve, certo? E no nosso caso aqui, veio mais leve. O mais novo, ele é diagnosticado como autismo leve, né? Ele teve atraso na fala também,
mas colocamos ele também no mesmo lugar que o Caio faz terapia, e depois de um mês ele fazendo terapia, ele já desenvolveu a fala, assim, rasgadamente. Hoje, Bom. ele fala pelos dois. E isso ajudou o mais velho. O mais velho hoje se comunica muito mais, ele tem uma lista de palavras um pouco mais ampla, devido ao irmão, né? Ele demonstra um pouco mais de vontade de se comunicar por causa do irmão. Então, assim, a gente não se arrepende. É muito difícil, sim, é difícil todo dia. A escrita, nesse sentido, me ajuda muito, porque tudo que eu vivo, eu processo e depois eu passo para a escrita, que é onde a gente vai entrar no título do diário, Diário de um Espectro Chamado Mãe. E a gente tem desafios todos os dias, né? Mas a questão do E você irmão foi... passando essa sua experiência vai ajudar outras futuras mães de autistas, né? Sim, eu acredito que sim, esse é o meu objetivo, assim, de ajudar, porque o que eu digo sempre, e também comentei isso num outro programa, é o seguinte: o compartilhar, né, de vivências, até a escrevivência, no meu caso, pegando aí o termo aí da Conceição Evaristo, a escrevivência não é que ela vai curar o teu problema, mas alguma partícula daquilo que o outro, que vive o mesmo que você está vivendo, vai te ajudar em alguma coisa, né? Então, assim, você compartilhar, quanto mais você fala, né? Eu tinha dificuldade de falar, hoje eu falo da minha vivência atípica muito normalmente, mas por quê? Porque a gente entende que quanto mais a gente fala, mais a gente processa aquilo que a gente está vivendo, e melhor a gente lida com aquilo, né? Não significa que a gente vai se curar por completo, né? Mas a gente vai se superar todos os dias, entendeu? Então, essa troca é muito importante. E aí, aonde entra o projeto do diário, né? Uhum. Não sei se Você você já tem está com mais ele alguma pergunta. concluído? Ainda não. A gente está em processo. O Diário de um Espectro Chamado Mãe, ele está na revista Entre Poetas e Poesias, que é a revista do Renato Cardoso, que também é o presidente da UBT, e eu comecei a postar alguns textos variados, né, na coluna da revista. E aí eu pedi licença ao Renato para abrir essa série. Então, dentro da revista Entre Poetas e Poesias, ele me permitiu abrir a série Diário de um Espectro Chamado Mãe, e dentro dessa série eu ponho a minha vivência em forma de poesia, em forma de conto, em forma de crônica, e eu coloco também vivências que as mães querem compartilhar comigo. Eu tenho algumas mães amigas que me compartilham histórias, e aí dessas histórias eu crio ou poemas, ou poesias, ou contos, e com a devida permissão, eu posto nessa série, tá? Que futuramente essa série aí vai passar para o livro, né? O Diário de um Espectro Chamado Mãe. Isso está em processo. A primeira parte eu já dei início, e depois eu vou inserir alguns textos que já estão na coluna, que a gente vai aí fazer uma seleção e achar o que é pertinente colocar. Mas está em processo ainda não está Maravilha. concluído. O Josilene Pessoa, quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Nada, E eu que agradeço. Eu queria que você deixasse as tuas redes sociais aí, pessoal que quiser te procurar, entrar em contato com você. Sim, então, eu tô no arroba lá do Instagram, né? Poesia.atípica10, tá? Meu arroba de poesias lá do Instagram. Poesia.atípica10, tá? E esse é o arroba de poesias que eu posto lá, coisas do diário, de um espectro chamado Mãe, posto coisas da minha vivência, os meus textos, as trovas. A minha rede social a minha rede social fora do mundo literário é Josilene G, é o meu nome, e G no final, tá? O meu e-mail é o meu e-mail é poesia.atípica10 também, @gmail.com. E-mail, poesia.atípica10, @gmail.com. E
quem quiser me procurar, quem quiser falar sobre a vivência, quem quiser me compartilhar textos, eu faço uns projetinhos na coluna também, como eu fiz no ano passado, de das crianças, por exemplo, as pessoas me davam depoimentos de memórias de infância e eu transformava em poemas, então eu faço esses projetos aí para colocar textos, né, publicar textos aí, e inspirar pessoas, tá? Então é isso, quem quiser me procurar lá, Josilene G e poesia.atípica10, tá? Poesia.atípica10, procura lá, tem vários textos lá, e a revista Entre Poetas e Poesias também, tem todos os meus contatos lá, dá uma olhada nos textos, tem vários textos bacanas, toda a minha vivência atípica também está lá, tá? No Diário de um Espectro Chamado Mãe. Maravilha, obrigado, viu? E você quer indicar quem é o programa futuro? Então, para o programa futuro, eu tenho uma amiga chamada Elisângela Bittar, tá? Já entrei em contato com ela achou super bacana a ideia, está super empolgada. Elisângela Bittar, ela também é mãe atípica, e ela tem uma vivência maravilhosa para compartilhar com vocês, ela já tem 2 livros publicados sobre o assunto, então vale a pena entrar em contato aí e conhecer um pouco da Elisângela Bittar. Tá Maravilha. Bom? Josilene Pessoa, e até o próximo programa. Quero deixar meu beijo a todos e até uma próxima. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa. Não perde! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar, bota pé na vida com pé que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.